Quarta e última aula sobre romantismo, videoaula. Terminando essa experiência de uso de nova tecnologia, espero que esteja dando certo, que vocês estejam gostando. Vamos finalizar então saindo da Europa e falando sobre esses pintores que podem ser chamados de românticos, estão dentro desse contexto, nos Estados Unidos. Vamos ver algumas dessas características que vimos na Europa no Novo Mundo. Não vimos ainda no Brasil. E vamos falar sobre isso um pouco durante esse momento, que vamos falar dos Estados Unidos, e veremos a academia brasileira num outro momento. Depois de terminar essa parte na Europa, depois de ver Goya, vamos vir para o Brasil e retomar esse momento onde a academia francesa, a missão francesa, chamada por Dom João VI, vem criar no Brasil a nossa escola de belas artes. Não era só de artes, tinha ofícios, música, arquitetura, ferreiros, marceneiros. É todo um momento histórico muito interessante. Em 1816, onde essa missão francesa assim chamada vem ao Brasil. Deixamos isso mais para frente. Mas, então vamos aos Estados Unidos, onde vamos falar da Escola do Rio Hudson, que é considerada a mais importante expressão romântica. Vai trazer justamente essa ideia da natureza como uma manifestação de Deus, que eles trazem isso dos artistas europeus, e é interessante porque eles estão ligados, além de Constable e Turner, os grandes paisagistas ingleses, a escritores americanos contemporâneos da sua época, muito pouco conhecidos por nós brasileiros, mas que tem uma grande importância lá. Thoreau, que era um grande entusiasta da vida na natureza, influenciou muito o movimento hippie dos anos 60 e 70, tem um livro chamado sobre desobediência civil. Então, esses artistas estão na raiz da cultura norte-americana, no seu amor por sua natureza, como expressão da grandeza do país. Então, vamos lá. Bierstadt. Bierstadt é um prussiano que vai para os Estados Unidos ainda criança. E se torna um dos grandes artistas, então, criadores dessa identidade americana, e inspirado em Caspar David Friedrich, do qual já vimos assim a natureza como expressão do divino, justamente traduzindo no paisagismo esses conceitos, vendo a natureza como manifestação de uma força que só poderia ser compreendida, contemplada com reverência. Então é evidente quando a gente vê essas paisagens que está se falando de algo sublime, grandioso, que vai muito além de qualquer conceito racional, apenas social ou político. Está se falando de uma outra dimensão dentro desse contexto do romantismo. Ele viaja com topógrafos, descobrindo o país. Justamente, eu não li algo que está aqui no texto inicial. 3 impulsos importantes nos Estados Unidos do século XIX: descobrimento, exploração e conquista. Então estão descobrindo o seu país e conquistando esse território, inclusive conquistando sobre os antigos moradores, os nativos. Então esse artista Bierstadt, ele viaja com os topógrafos e vai registrando esse país que está sendo descoberto. E tem essa conotação também de algo ligado à ideia de um paraíso, de uma ingenuidade, de um povo nativo que ainda vive num estado de pureza, né, dentro dessa natureza maravilhosa. E vamos ver então, nesse caso, por exemplo, uma das coisas mais grandiosas que esse pintor fez: as montanhas rochosas, a gente vê a água vindo lá das neves e chegando nesse lago, e é completamente paradisíaco, uma visão ainda de uma natureza intocada. Então esse artista está dentro desse conceito da natureza como expressão do divino e também a busca de uma identidade nacional valorizando sua própria terra. Resolvi incluir Ansel Adams, que é um fotógrafo quase contemporâneo do século XX, que dedica uma grande parte de sua vida para registrar os parques nacionais, principalmente Yosemite, nos Estados Unidos, para, de algum modo, vocês perceberem que essa grandeza não é ilusória, ela realmente está lá nessa paisagem. As fotografias registram essa grandiosidade, e aqui os povos anteriores que moravam nessas quebradas, as grandes cachoeiras, fotos então do Ansel Adams. Os links estão no arquivo, quem tiver interesse de conhecer a história desse grande fotógrafo americano. E na Escola do Rio Hudson temos, além do Bierstadt, alguns artistas muito interessantes. Aqui nos lembra, por exemplo, o Turner, quando faz o desmanche do Temerário, aquele barco que é levado para desmanche por um cargueiro. Então já é a Revolução Industrial, é um contexto não somente de natureza, mas também da modernidade que se instala naquele momento.
E vou falar novamente do Copley, porque já falamos dele na aula sobre neoclassicismo. E aqui justamente eu vou já citar algo que a gente vai ver também no Brasil. Quando um movimento se afasta da sua origem, no caso França e o resto da Europa, ele vai perdendo suas características fundamentais. Então, quando a gente estudar o romantismo no Brasil, vamos ver como se confundem as escolas, porque você vai ter pintores que fazem obras religiosas ao mesmo tempo com uma estética neoclássica e às vezes dentro de um espírito romântico, valorizando a paisagem brasileira, vai se tornando algo mais ambíguo, perde a pureza. Não vamos ter no Brasil um Davi ou um Ingres, que são mais puramente neoclássicos ou românticos. No Brasil, assim como nos Estados Unidos, o exemplo do Copley é muito eficiente, muito apropriado para mostrar essa mistura de escolas, à medida que se afasta do seu ponto de origem, da sua história original. Então, esse é um retrato que teria características neoclássicas pela pureza da linha, a finura da execução. Esse artista vai para os Estados Unidos, é dos Estados Unidos, vai para a Inglaterra, onde faz também trabalhos importantes. E esse é um dos trabalhos que está na prova. Se não me engano, é a última questão da prova, onde eu, quando dou a aula ao vivo, comento de um modo talvez mais interessante, mas pergunto para os alunos algumas coisas. Aqui isso não é possível. Mas o que eu quero apontar é que, de algum modo, esse interesse pela ação, esse é um fato histórico. A vítima que sobreviveu ao ataque do tubarão, isso foi em Havana, que é quem encomenda o quadro para o Copley. Então, o que eu quero acentuar, e o que é a questão que está na prova, é que essa afinidade, esse interesse pela aventura, pelo suspense, já está presente como um dos elementos da cultura americana. O filme Tubarão, por exemplo, o cinema que explora o suspense, a aventura, o perigo, já de algum modo é uma expressão dessa cultura americana, registrando um momento de perigo onde a gente se pergunta, e o que vai acontecer? E agora? Então, esse modo de ver a vida de uma forma que é ação, que é aventura, que é suspense, já faz parte do caráter do país. E o artista está expressando, então, essa forma de representar a ação como algo que está acontecendo naquele momento, não é algo idealizado, não é algo simplificado, é justamente o destaque é para o perigo, é para a aventura, é para o suspense. E o que eu mostrei na aula sobre neoclassicismo foi justamente essas duas cenas. Então nós temos no mesmo artista esse quadro que representa esse momento de ação, um autorretrato que tem umas características mais idealizadas, e ao mesmo tempo, como já comentamos no neoclassicismo, quando estávamos ainda em sala de aula, esse retrato de uma figura importante da sociedade da época, que tem elementos talvez do barroco, decorativos, onde tudo é muito idealizado na forma de representar, tudo muito limpo, tudo muito preciso, e quando pinta um escravo, falei na aula que a minha impressão é de que são amigos, pelo modo em que esse escravo olha e a boca aberta, e de algum modo há uma relação entre eles, aquele é realista, que é a escola que vem depois do romantismo. Então nós vamos ter nesse artista Copley americano elementos ligados a um barroco, a um neoclássico e ao realismo. É um momento histórico onde essas três escolas estão de algum modo acontecendo simultaneamente, apesar de haver uma evolução na estética e na atitude de cada uma delas. Mas esse artista é um pouco um exemplo de como a gente vai ver essas escolas trabalhando simultaneamente, ou sendo elaboradas, sendo estruturadas no mesmo período histórico, certo? Então, finalizamos aqui a nossa aula sobre o romantismo, mas eu preciso ainda fechar isso de algum modo, e quero então ler para vocês algumas coisas, para começar, que estão nos sites que eu coloquei anexos na aula em PowerPoint. Primeira questão é de onde vem a palavra romantismo. E é curioso, porque a palavra vem de romano. De algum modo aponta para uma origem comum entre romântico e neoclássico. E é curioso, nos sites a gente vai encontrar que isso vem da Gália, Asterix, os gauleses, que tinham contatos com a cultura romana, mas não foram subjugados. Então se diz que na Gália as histórias contadas popularmente usavam um idioma que era uma mistura do idioma deles com o idioma romano, o latim, e eram histórias então populares e eram chamadas então de românticas, ou uma palavra parecida, romanos,
como está dito aqui no site, românicos, para designar justamente essas histórias populares que eram em verso, eram rimadas, então era uma forma de prestar uma espécie de homenagem ao que seria algo cultural, algo que tinha uma origem nobre. Então a palavra romântico é uma espécie de ironia, vem de romano, que é a inspiração do movimento neoclássico. Há uma espécie de semelhança há estudiosos, críticos, que juntam neoclássico e romântico numa só estrutura, porque os dois de algum modo idealizam e estão em busca de uma expressão trabalhada intelectualmente, idealizada, e a oposição não seria então entre neoclássico e romântico, e sim entre neoclássico e romântico e realismo, que é uma escola já mais moderna que vem logo em seguida. Então aqui ainda há um outro site que eu gostaria de ler para vocês alguma coisa, também sobre a etimologia da palavra, que vai citar novamente aqui a questão da Gália, no século V, onde seus habitantes proclamavam sua língua como romanos, em consideração a Roma. Então, essa origem viria dessa narrativa popular que tinha elementos românticos, emocionais, afetivos, amorosos. Então começa a se construir o conceito de romântico a partir dessa origem popular. Mas nesse site se fala uma outra coisa interessante, que é a questão do nacionalismo, um movimento político inspirado nos valores do romantismo. Então vai dizer aqui, o processo de unificação da Alemanha pode ser entendido em termos políticos e econômicos, mas sua verdadeira dimensão só pode ser compreendida a partir do espírito do romantismo. Então vou ler para vocês alguns textos, mas essa questão do nacionalismo a gente vai ver ela em seguida num desses textos que eu vou ler agora. O primeiro texto que eu vou ler, Júlio Carlo Argan, em sala, vocês sabem que eu peço licença para ler alguma coisa, porque quando a gente lê, a energia da aula cai um pouquinho, mas às vezes tem que ler porque está tão bem escrito e descrito que não tem como melhorar. Então, Júlio Carlo Argan, o seu livro A Arte Moderna, que é um longo tratado sobre arte moderna, mas começa justamente no neoclassicismo, onde começa a Era Moderna, como já falamos nas nossas aulas. E o seu capítulo 1 se chama justamente Clássico e Romântico. Então, essa diferença, esse contraste, ele vai tentar aqui, pelo menos alguns elementos, trabalhar. Quando se fala da arte que se desenvolveu na Europa e mais tarde na América do Norte durante o século XIX e XX, com frequência se repetem os termos clássico e romântico. A cultura artística moderna mostra-se de fato centrada na relação dialética, quando não de antítese e de oposição, entre esses dois conceitos. Se referem a duas grandes fases da história da arte. O clássico, entre aspas, está ligado à arte do mundo antigo, greco-romano, e aquela que foi tida como seu renascimento na cultura humanista dos séculos XV e XVI, o Renascimento, que, como já comentamos em sala, também é uma espécie de neoclassicismo que renasce. No Renascimento é a cultura greco-romana. E o romântico estaria ligado à arte cristã da Idade Média, e mais precisamente ao românico e ao gótico. Aqui é uma espécie de limitação que ele coloca, porque já comentamos que a arte e a cultura romântica volta para a origem das suas culturas, então realmente vai ser gótica, vai se ligar à Idade Média, mas não seria somente esse aspecto. Aqui é um pouco limitada a análise dele, a meu ver. Também já se propôs uma distinção por áreas geográficas, isso aqui é interessante. Clássico seria o mundo mediterrâneo, onde a relação dos homens com a natureza é clara e positiva. É um contexto geográfico mais gentil com o ser humano, mais equilibrado, mais harmônico. Clássico, então, seria o mundo mediterrâneo, onde a relação dos homens com a natureza é clara e positiva. Romântico, o mundo nórdico, onde a natureza é uma força misteriosa, frequentemente hostil. São duas concepções diferentes do mundo e da vida, associadas a duas diversas mitologias, que tendem a se opor e a se integrar à medida que se delineia nas consciências, com as ideologias da Revolução Francesa e das conquistas napoleônicas, a ideia de uma possível unidade cultural, talvez também política, europeia. É interessante, porque a gente vai ver essa busca pela União Europeia ligada aos valores do neoclassicismo, que implicam numa unidade, já falamos sobre o universalismo, ideais democráticos, que se opõem de algum modo ao nacionalismo. Então, quando vimos o site falando do nacionalismo alemão, basta lembrarmos da Segunda Guerra Mundial. Então, o excesso
dos aspectos mais perigosos, chamemos assim, dos aspectos que podem ter tiveram de fato uma evolução histórica complicada, dramática, derivados do romantismo, um deles é o nacionalismo. E a Alemanha se torna esse perigo para a Europa durante a Segunda Guerra muito baseada nesses conceitos de nacionalidade. Nesse site que eu coloquei o link nas aulas e que eu acabei de ler, se fala justamente... Vamos lá, vou ler novamente aqui. O processo de unificação da Alemanha pode ser entendido em termos políticos, mas sua verdadeira dimensão é através do espírito do romantismo. Por outro lado, as promessas de igualdade e liberdade expressas na Revolução Francesa não foram cumpridas na maioria dos territórios europeus. Esse sentimento de desilusão foi traduzido na Alemanha com um novo movimento cultural denominado Sturm und Drang, que eu cito em algum momento quando falo da Alemanha, em português tempestade e ímpeto. Então o romantismo começa a definir essa identidade alemã, e seus propulsores tiveram um papel direto na criação da Alemanha e criaram um clima intelectual em favor de um povo unido. Não há como ignorar, aqui já uma referência ao nazismo. Por último, que o conceito espírito do povo, em alemão Volksgeist, se enquadra nas coordenadas históricas do nacionalismo romântico. Para fechar então, meus caros alunos, esse é um livro que eu usei muito para estudar e tentar preparar essa aula. Isaiah Berlin é um grande estudioso do romantismo e tem várias questões românticas implicadas no próprio livro. Por exemplo, ele nunca conseguiu escrever esse livro. Isso aqui são palestras que ele deu em conferências que deu nos Estados Unidos, recopiladas. Faz parte, ele começa, a primeira parte do livro é toda para dizer como é difícil definir o romantismo. Então faz parte do próprio fato dele não ter escrito, não ter conseguido sintetizar o seu estudo. Isso já é muito romântico, é difícil de definir. Mas ele vai falar então aqui sobre algumas questões no finalzinho do livro, as suas conclusões. Ele vai falar do fascismo, que é o nacionalismo italiano, fatio, que significa feixe, a ideia da unidade nacional. Então ele vai dizer: o fascismo também é herdeiro do romantismo, não apenas porque seja irracional. A razão pela qual o fascismo deve algo ao romantismo é a noção de uma vontade, é a ideia da vontade individual, do desejo, da emoção que se sobrepõe, a ideia de uma vontade pessoal, características do romantismo. Então ele vai dizer: a razão pela qual o fascismo deve ao romantismo é a noção de uma vontade imprevisível, seja de um homem ou de um grupo. Aí está todo o coração do fascismo, o que o líder dirá no dia seguinte, de que modo o espírito nos impelirá, para onde iremos, o que devemos fazer, isso não se pode prever. Então essa ideia de uma vontade que se impõe sobre a razão, sobre a natureza, sobre a sociedade voluntarista, são aspectos perigosos do romantismo, justamente porque escapam do que seria racional e razoável. Então, esses aspectos perigosos do romantismo, na última página, aqui onde ele termina, aqui vem apenas algumas cartas sobre as conferências, material que ele teve que elaborar depois, com referências que ele recebe, críticas de outros intelectuais, mas então na última página, últimas considerações de Isaiah Berlin, ele vai dizer: o que podemos dizer que devemos ao romantismo? Muita coisa. Devemos ao romantismo a noção da liberdade do artista e o fato de que nem ele nem os seres humanos em geral podem ser explicados por noções simplistas como as que predominavam no século XVIII e como ainda são enunciadas por analistas excessivamente racionais e científicos, seja em relação aos seres humanos ou aos grupos. Então ele vai dizer que essa crítica romântica à imposição de uma razão absoluta é algo que nós devemos, de certo modo. Vamos lá, ele está elaborando ainda o conceito. A visão de que há muitos valores e que eles são incompatíveis. Há posições que são inconciliáveis. Não há uma razão absoluta que consiga resolver os conflitos. Eles muitas vezes permanecem como posições não conciliáveis. Então, a visão de que há muitos valores e que eles são muitas vezes incompatíveis. A noção de pluralidade, de inesgotabilidade, da imperfeição de todas as respostas e arranjos humanos, a ideia de que nenhuma resposta que afirme ser perfeita e verdadeira, seja na arte ou na vida, pode em princípio ser perfeita e verdadeira. Tudo isso devemos aos românticos. É um pouco
ele vai dizer aqui que os próprios românticos não esperavam isso, porque estavam em busca também de algo absoluto, mas essa busca que se opõe ao racionalismo, de algum modo, abre para um pluralismo de ideias que tem que ser aceito na modernidade. Ele vai falar disso ainda de um modo mais claro. Ele vai dizer aqui, como resultado dessa doutrina ardente, fanática e meio insana, essas questões que a gente viu do erotismo, das tragédias, do inconsciente, muitos artistas românticos loucos, alguns suicidas, o próprio drama de um Goya, quando vê a situação histórica, tem uma beira de insanidade naquele sonho da razão que produz monstros. Então, como resultado dessa doutrina ardente, fanática, meio insana, passamos a apreciar a necessidade de tolerar os outros, a necessidade de preservar um equilíbrio imperfeito nos assuntos humanos, a impossibilidade de empurrar os seres humanos para dentro do curral que criamos para eles, ou obrigá-los a se conformar com aquela solução única, aquela que nos possui. Eles acabarão por se revoltar contra nós e de todo modo serão esmagados por essa solução única. Está falando da Revolução Francesa. Quando você coloca essa solução única, você vai ter que esmagar os que estão contra ela. Então o romantismo, de algum modo, abre essa opção de compreender o valor da pluralidade. Parágrafo final. Vamos lá, Isaías Berlin. Assim, o resultado do romantismo é o liberalismo, a tolerância, a decência. Essa palavra para mim é tão importante nesse momento, a decência no sentido de justamente aceitar que há verdades que nós não poderemos conciliar, mas devemos aceitar. Decência nesse sentido de não ser radical, de não ser extremista, de não ser violento, de não ser agressivo, de aceitar as diferenças. Voltando a Isaías Berlin. Assim, o resultado do romantismo é o liberalismo, a tolerância, a decência e a apreciação das imperfeições da vida. Algum aumento na autocompreensão racional. Isso, aliás, estava muito longe das intenções dos românticos, mas ao mesmo tempo, e nessa medida a doutrina romântica é verdadeira, eles são as pessoas que mais destacavam a imprevisibilidade de todas as atividades humanas. No fim, o tiro saiu pela culatra. Ao mirarem uma coisa, eles produziram, felizmente para todos nós, quase exatamente o oposto. Então, para complicar um pouco, como gosto de fazer e de dizer nas aulas, o romantismo, por mais que busque um absoluto, de algum modo abre caminho para a compreensão dessa multiplicidade. Fica essa lição destacada de um modo tão claro por Isaías Berlin, no final, então, de nossa aula sobre o romantismo. Boa prova, terça-feira. E vamos dar continuidade, então, esta semana já com as aulas sobre Goya, que são aulas poderosas. Bom restinho de fim de semana para vocês e estamos em contato.